Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté. Hoje no Conexão nós vamos trazer um assunto muito importante, que é um tema que diz respeito a você, que se utiliza, se beneficia de programas sociais na nossa cidade de Taubaté, seja ele no âmbito municipal, estadual ou federal. É preciso que você tenha o cadastro único, e se você não tem, é muito interessante que você faça a sua inscrição e se cadastre no CadÚnico, como é chamado. E nós temos o prazer de receber aqui no estúdio hoje a assistente social Diuna Martins Ragazzini. Ela é a responsável e é a coordenadora do Cadastro Único aqui na cidade de Taubaté. Diuna, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar esclarecendo. Diuna, diga uma coisa, quais os programas sociais que... Porque o CadÚnico é uma porta de entrada ao acesso, é uma porta de acesso aos programas sociais. Mas quais os programas que têm a necessidade de você estar inscrito no CadÚnico? Na verdade, todos os programas sociais, né, do governo federal, estadual ou municipal, precisa ter o cadastro único. Então, o cadastro único ele acaba sendo uma porta de entrada para todos os programas e benefícios sociais. Então, o mais famoso, o mais conhecido é o programa Bolsa Família, né, que é da esfera federal. Mas no município a gente também tem alguns programas. Quais temos aqui no município? O Cartão Mesa Taubaté. Que substituiu a cesta básica. Isso, exatamente. CIMUB, que é a bolsa, né? Bolsas de estudos. E também as pessoas que acessam o centro de convivência do idoso. Certo. Então, os idosos que frequentam o centro de convivência, a gente tem 2 no município, eles precisam estar cadastrados no cadastro único. Entendi. O benefício de prestação continuada, o BPC, também foi estipulado um prazo para que a pessoa possa estar incluído nisso. Qual é o prazo? E agora, já existia a obrigatoriedade, agora está estipulado o prazo, seria isso, né? Isso mesmo. Os cadastros desatualizados e as pessoas sem cadastro precisam estar realizando isso dentro de 90 dias. Então, alguns já estão recebendo bloqueio do benefício e já está procurando o cadastro. Só para explicar o benefício de prestação continuada, né? Estamos falando do quê? Benefício de prestação continuada, muita gente conhece como LOAS também, né? Existem 2 vertentes. O BPC da pessoa idosa, então as pessoas que completaram 65 anos, não têm tempo de contribuição com o INSS e têm a renda per capita familiar até 1/4 do salário mínimo. E o benefício de prestação continuada para as pessoas com deficiência. Então, pessoas com deficiência comprovada também pode estar requerendo esse benefício. Aí, o primeiro passo, fazer o cadastro único e solicitar ao INSS, né? Desde alguns anos atrás já está sendo esse o caminho. Só que antigamente não era necessário o cadastro único. Então, por isso que a gente ainda tem um grande público aqui no município que recebe o benefício, mas não tem o cadastro único. Então, essa é a nossa frente de trabalho agora no setor de cadastro único, para estar acessando essas pessoas para que elas não sejam prejudicadas com o benefício. E aí, entra, faz o cadastro, faz a inscrição no cadastro único para ter acesso ao BPC. Isso E agora mesmo. tem prazo. O que mudou é que você tem um prazo para estar incluído nisso, né? Isso mesmo. E é de 60 dias? 90 dias. 90 dias. As a partir pessoas de que quando? já recebem... Está contando desde quando? Iniciou agora, em agosto. Em agosto. Tá, então agosto, setembro, outubro, tem até outubro para poder regularizar a situação. Isso. O cadastro único ele é válido por 2 anos. Então, a pessoa que fez há menos de 2 anos atrás, ela está com o cadastro regularizado. Esse chamamento está sendo para as pessoas que não têm o cadastro único ou que já têm o cadastro com desatualização há mais de 2 anos. Tá? Então, é esse público que, nesse primeiro momento, a gente está buscando. E a prefeitura tem esse raio-x das pessoas que não atualizaram, que não renovaram o seu cadastro? É muito grande em Taubaté? O governo federal ele disponibilizou uma lista para a gente das pessoas sem cadastro no município. É muito? São várias. Mas a maioria são pessoas com cadastro desatualizado. Então, a gente percebe que alguns, eles fazem um cadastro e acham que não precisa renovação. E, na verdade, o cadastro único ele é válido por 2 anos. Ou se mudar a informação.
né? Então, ele é válido por 2 anos, mas ele precisa sempre estar atualizado. Mudou de endereço, mudou de composição familiar ou mudou de renda, precisa vir antes desse período para estar atualizando. Agora, me diga uma coisa, o governo federal também anunciou uma mudança no cadastro único, uma remodelação. Você já tem as informações do que vai mudar, como é que vai funcionar? O governo federal passou alguma coisa com relação a isso, até para a gente deixar quem é cadastrado atento com relação a essa modificação. Tem alguma informação? A gente não tem muitas informações ainda, mas a ideia é boa, né? A ideia do governo federal com essa remodelação é unificar o sistema. Hoje, dentro do cadastro único, a gente utiliza 4 sistemas para estar consultando os benefícios, consultando o cadastro. E a ideia é unificar isso num único sistema. Então, isso vai ser muito bom, tanto para o usuário como para nós que trabalhamos no setor. Desburocratiza um pouco para o próprio usuário? Eu acho Ou facilita a vida de quem cadastra? Facilita de quem cadastra e também para chegar a informação até o usuário. Agora, me diga uma coisa, evidentemente que tem muita gente que precisa, né, dos programas sociais e às vezes não tem a informação de como chegar a ele, de como acessar a ele, e você me falou que tem vários casos na cidade de Taubaté, e tem aquele que não precisa e que está cadastrado. Tem muito caso desse? O público do Porque eu acho que único... isso que o governo está fazendo é uma otimização para poder saber quem é quem nessa situação, precisa. quem realmente precisa, né? Ou estou errado? Não, certíssimo. A ideia é acessar quem realmente precisa, né? Então, o cadastro único, ele é para um público de renda per capita familiar até meio salário mínimo. Esse é o público do cadastro único. Aí existe algumas especificações, né? Dependendo do programa, pode ter uma renda per capita maior. Um exemplo, o cartão do idoso. O critério para acessar esse cartão do idoso é renda até 2 salários mínimos. Então, já sai um pouco do início ali, né? Que a gente fala que é a renda per capita até meio salário mínimo. Então, depende muito de cada benefício que a pessoa vem procurar. Mas isso, quando ela vai fazer o cadastro, tanto aqui no setor ou nos CRAS, é informado, né? Quando ele já comunica, eu quero fazer meu cadastro para tal benefício. A gente já comunica os critérios desse benefício. É isso que eu ia perguntar para você, a elegibilidade de que... Porque as pessoas podem estar nos assistindo e falar assim, mas quem será? Às vezes o vizinho está passando por uma séria necessidade e não sabe que tem condições de ele ter acesso ao programa social ou algum dos programas sociais. A elegibilidade, em que situação a pessoa pode falar, não, eu estou realmente precisando aqui de um socorro, eu vou procurar. A pessoa precisa estar em que situação, Diuna? Na verdade, sem renda. São muitas situações de vulnerabilidade, né? A principal para os programas sociais é a renda, né? A renda per capita familiar. Então, vai depender da renda que tem ali, dividido pelo número de pessoas que estão na casa, mas também tem um atendimento social para estar avaliando isso. Então, o ideal é passar por um atendimento social, né? Nos tem uma triagem nisso? Isso. A gente no município tem 6 CRAS em funcionamento, né, que tem o atendimento social para entender melhor a dinâmica dessa família e poder orientar. Então, antes de qualquer coisa, você precisa fazer um contato com o CRAS. Fica onde o CRAS? São 6, São né? 6. A gente tem 6. Em quais bairros? Tem de cabeça? 3 Marias, Bagé, Sabará, São Gonçalo, Belém e Secap. Agora, me diga uma coisa, existe uma coisa de conceito familiar também, né? As pessoas precisam entender isso, que são 2 os conceitos, são 2 composições. Como é que funciona isso, Diana? Nessa ação do BPC, é bom deixar isso bem claro, porque o conceito de família para o cadastro único é um e para o BPC é outro, que é o conceito do INSS. Então, o cadastro único, ele entende por família as pessoas que residem na mesma residência e compartilham gastos e despesas. Então, um exemplo que eu gosto de usar é se eu moro com a minha amiga e o filho dela, é essa minha família que eu vou colocar no cadastro único. Não precisa ser parente necessariamente, é isso que muita gente mistura, confunde. Isso, né? Até mesmo porque tem esse campo no cadastro único, não parente. Tá? Agora, para requerer o benefício de prestação continuada, o BPC, é um outro conceito que o INSS vai avaliar. Tá? É o conceito de parentesco mesmo, e alguns parentes não entram para a composição familiar.
Isso é bom deixar claro, porque a gente percebe que existe algum receio, né, com esse cadastramento no BPC. Ah, mas eu moro com, um exemplo, eu moro com a minha sobrinha e ela tem a renda dela, isso vai influenciar para o meu benefício? Não, no caso de sobrinho, para o INSS não entra. Não entra. Então, são vários casos que é bom a pessoa procurar E essa tem o informação. CadÚnico e tem o INSS. Explica isso pra gente. O cadastro único, ele é orientado pelo governo federal, então a gente segue as regras do governo federal e é a porta de entrada de todos os benefícios sociais. O Estado utiliza disso e o município também desse cadastro para estar fazendo as inclusões. E o INSS para fazer as inclusões do benefício. Então, quando a pessoa vai requerer o BPC, ela primeiro faz o cadastro único e daí ela dá entrada no INSS. E é ele que vai avaliar se a pessoa está dentro dos critérios ou não e fornecer o benefício. Nessa consulta ou nessa triagem, me desculpe as nomenclaturas, talvez eu esteja equivocado, mas a pessoa ali, vocês fazem uma avaliação de qual programa ela será encaminhada. Por exemplo, vai ser encaminhado para Bolsa Família, vai ser encaminhado para o cartão alimentação da cidade de Taubaté. Como é que é feito isso? A pessoa, ela está numa necessidade extrema. Ela consegue mais de um programa social? Ou é um ou é outro? Não, ela consegue. Ela consegue, tá sendo incluído em vários programas sociais. Vai depender mesmo do critério da renda dos programas e do perfil da família. Ela pode ter o Bolsa Família e ter acesso ao cartão Cesta Básica? Pode sim. E também ser beneficiário do Viva Leite, que é um outro programa. Viva Leite é municipal ou estadual? Estadual. É estadual. Estadual. Tá. Então, vai depender da composição da família. Agora, tem gente que também tem uma certa condição, mas também tem programa social de habitação, né? Existe também. Sim. E também tem a necessidade do cadastro único ou não? O programa habitacional para baixa renda precisa ter o cadastro único. Que é o Minha Casa Minha Vida do federal e tem um estadual também, tem que ter o cadastro único. Sim. Em resumo, todos que estão passando por um momento difícil, é interessante se cadastrar. É isso? Sim. O cadastro único é para esse público. Público em situação de vulnerabilidade social que busca algum benefício social. E é bom deixar claro que é um cadastro que é uma base de dados do governo federal. Tá. Então, antes de liberar qualquer benefício, ele faz uma buscativa onde ele conseguir. Né? A gente tem o modelo, né, que o governo ele pega informações do CNIS para incluir no cadastro único. Então, ocorre, às vezes, no momento do cadastro, a pessoa não apresentar a carteira de trabalho ou declarar, porque o cadastro único ele é autodeclaratório. Então, a pessoa leva toda a documentação, mas ela declara ali. Tanto é que depois ela assina vários termos de responsabilidade. Do que ela está informando. Isso, exatamente. Mas o governo federal, antes de liberar ou incluir em qualquer benefício, todos os governos, na verdade, né? Ele vai buscar isso, né? A veracidade disso. E o governo federal, ele puxa do CNIS a informação. Então, tem aparecido muito renda que a pessoa não declarou no cadastro único, mas consta isso na carteira de trabalho. Porque como é que ela vai declarar renda se, por exemplo, ela tem um trabalho informal? Então, para o cadastro único é qualquer tipo de renda, formal ou informal. O que a gente orienta é assim, se é uma renda informal, faz uma média de quanto você realmente consegue. Mas ele pode sonegar que não tem como comprovar. Por exemplo, se ele tem um bico, ele faz bicos, ele recebe sem nenhum recibo, sem nada. Mas ele tem uma maneira de sobrevivência. Ele vai lá e sonega essa informação. Não tem como verificar isso, né? Então, se ele é um autônomo, sim. Se ele contribui com o INSS, tem como verificar. Caso contrário, não. Mas em algum momento ele pode cair em alguma fiscalização e ter que responder por isso. O BPC é um exemplo disso, né? A gente tem recebido bastante casos ali que as pessoas estão tendo que devolver dinheiro para o governo. Ah, é? Exatamente. A gente teve um caso ali, uma senhora que recebeu uma carta, né, do governo federal para devolver mais de R$100 mil. O que é isso? De benefício de prestação continuada que ela recebeu do filho, sendo que na casa o pai já tem uma renda e não foi declarado. Então, isso está acontecendo com mais frequência. Acho que a ideia é essa mesmo. A fiscalização é contínua, Diona? Contínua. É contínua? É. Todo mês a gente tem um período ali até que influencia na nossa base de dados, né? Que o governo faz essa averiguação, né?
e joga essas informações para o O cadastro município tem como auxiliar o governo federal ou estadual nessa fiscalização, nessa observação, não? Na verdade, assim, a gestão do cadastro único... Além da renovação, né, evidentemente. A gestão do cadastro único, ela precisa ser frequente, né? Com a atualização do cadastro. Então, a gente trabalha sempre nessa informação. Mudou a informação da renda, da composição familiar, vem e atualiza. Até mesmo porque as pessoas que atualizam, ela pode ter benefício, né? O Bolsa Família é um exemplo disso. A renda per capita familiar para entrar no programa Bolsa Família é até R$218. Certo. Só que se a família começa a trabalhar, alguém da família começa a trabalhar... De renda, né? Isso. Não é... A renda per capita. Renda per capita. Então, você tem 5 pessoas na sua casa, que todos ganham até R$218, que dá 1.000 e alguma coisa. Ok, ele é apto ao Bolsa Família, ou não? Soma a renda de todo mundo da casa e divide pelo número de componentes. Se der ali. Menos de R$218, ela é apto para o programa Bolsa Família. Mudou essa realidade. Alguém está trabalhando e a renda subiu, mas ela ainda está até meio salário mínimo per capita. Ela continua a receber o programa Bolsa Família por um período. E teve uma alteração no Bolsa Família para crianças até 18, 16 anos, se eu não me engano também, né? Tem um reforço agora para crianças. Na também. verdade, é o Pé de Meia, né? É um outro programa que está vinculado ao público do Bolsa Família. É um programa que é vinculado à Secretaria da Educação. Mas eu te interrompi. Você estava falando se a prefeitura, se o município tem como auxiliar nessa fiscalização. Na verdade, o auxílio é isso, é com a informação, que é autodeclaratório, a pessoa responde pelas informações que ela tá colocando ali, né? E está acontecendo essa fiscalização. Então, em algum momento, essa informação ela vai vir à tona. Tem casos, uma curiosidade, tem casos em que a pessoa chega e fala assim, eu agradeço, mas eu consegui um emprego e que outro que esteja numa situação de vulnerabilidade possa usufruir, eu estou me retirando do programa social, Bolsa Família ou qualquer um outro. Existe isso em grande escala? Como é que é isso? Uma curiosidade minha. Existe, não em grande escala, né? Mas existe, a gente fica feliz, assim, na hora da atualização, informa a renda que a vida mudou e já pede a exclusão do cadastro, né? Então, isso acontece. Acontece. Ah, que legal. Diuna, eu queria saber o seguinte, onde que as pessoas podem procurar para fazer essa inscrição e se cadastrar? Aqui no município a gente tem a Central do Cadastro Único, que fica aqui na rua ao lado da Câmara Municipal, né? Na rua Pascoal Escalzoto Pastorelli, número 82. Então, ali é a Central do Cadastro Único. E o Cadastro Único, ele também é realizado nos CRAS. Os 6 CRAS do município Você falou agora quais são os locais, né? Isso, fazem um cadastro único. Todos trabalhamos com agendamento, então a pessoa vai, já faz a triagem com uma orientação sobre a documentação que é necessária levar e já sai com a data. Perdão, o agendamento é feito por telefone ou ela vai lá e faz o agendamento? Presencialmente. Até é bom explicar o porquê de presencialmente, porque daí a gente já verifica a situação do cadastro. Se tem cadastro, a gente verifica a situação e já faz uma orientação mais assertiva, né? E sobre a documentação também. Então, existem alguns casos específicos que é melhor presencialmente a gente está explicando sobre a documentação. Você tem um dado, por exemplo, de quantos taubatianos e taubatianas hoje, quantas famílias se beneficiam de programas sociais? A gente tem uma dimensão de como está a situação da população de Taubaté. Eu acho que é um dado importante. Você tem esse levantamento lá? Não, eu tenho lá. Aqui para te passar, infelizmente, mas é um número... Bem expressivo. Bem expressivo. E isso é um mau sinal, evidentemente, porque é sinal que está faltando alguma coisa, né? Está faltando, talvez, trabalho, alguma coisa nessa situação. Então, é bem expressivo. Sim. Então, tá bom. Eu queria agradecer, Diuna. Tem mais alguma coisa que você queira orientar, por exemplo, a quem está nos assistindo? É importante. Isso aqui é uma entrevista de utilidade pública. Fique à vontade, por favor, diga o que você precisar, que você achar que é interessante. O Cadastro Único, a nossa ação principal no momento é a atualização e o cadastro das pessoas beneficiárias do BPC. Então, a gente está fazendo essa busca ativa. Acho que a informação fica aí. Se é beneficiário ou conhece alguém que é beneficiário do BPC, procura entender como que está o Cadastro Único. Se ele está atualizado, se precisa atualizar, para não correr esse risco de ser bloqueado. Como é que ele sabe que está no prazo de renovação? Ele pode ter perdido...
sei lá, um eles conseguem comprovante? acessar, né? Existe o cadastro único digital que eles conseguem acessar. Certo. Mas eles também podem estar buscando esses serviços e a gente passa a orientação. Quando faz o cadastro ou a atualização, eles levam uma folha resumo, né? Certo. Que é o comprovante. Mas pode estar buscando o serviço. Mas se for que nem eu, não tem mais essa folha resumo, ainda mais depois de 2 anos. Daí ele tem como ir lá e se informar disso. Sim. Também? E também pode estar acessando o cadastro único, né? Diretamente no site e ir presencialmente para a gente estar verificando a situação. Tá ótimo. A hora que mudar dos 4 sistemas para um sistema só, você vê que isso vai facilitar bastante, né? Aí eu te convido para participar de novo conosco, para a gente poder passar para quem acompanha o Conexão o que mudou para melhor, o que talvez não tenha mudado para melhor e como que é agora o procedimento. Você já se sinta convidado para voltar aqui. Muito obrigado pela sua participação. Diúna Martins Ragazzini, assistente social e coordenadora do Cadastro Único na cidade de Taubaté. Obrigado, viu? E no próximo bloco, as eleições já estão na rua. As campanhas já estão na rua, mas por enquanto de uma forma tímida. A partir de sexta-feira, dia 16, já está valendo a propaganda eleitoral em materiais. Panfletos, cartões, faixas, né? Aquele material todo que a gente já conhece. E aí, no próximo bloco, nós vamos trazer o Gabriel, que é cientista político, para a gente poder analisar para você e para você saber o que pode e o que não pode, porque a participação popular nas eleições e na campanha, para que não haja abusos, é muito interessante. Conexão volta em instantes. Até já.